Meninas, a paz de Jesus, o amor de Maria, né? Sejam todas muito bem-vindas a mais um grupo de oração entre elas. Que a paz, né, que vem mesmo do coração do nosso Senhor possa trabalhar nos nossos corações nessa noite, adentrar as nossas casas, a vida das nossas famílias, as áreas mais íntimas de cada uma de nós e realmente ser derramada sobre o nosso coração, nos fazendo renascer, né? Nos fazendo novas criaturas. Eu convido você a invocar nessa hora, então, a Santíssima Trindade sobre nós, né? Que mais uma vez nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. Estamos reunidas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E nessa noite, Senhor, nós queremos suplicar mesmo a Tua presença, pedir que o Senhor adentre nos lugares mais ocultos do nosso coração pela ação do Teu Espírito Santo. Dizer, Senhor, que nós não sabemos estar na Tua presença, nós não sabemos como estar na Tua presença, mas nós desejamos adentrar no Santo dos Santos, nos Teus altares, no lugar do Teu coração sagrado, Senhor, de onde água e sangue escorrem na direção da nossa vida, desejando derramar misericórdia, amor, compreensão, Senhor, sobre nós. Pedimos, Senhor, ensina-nos nesta noite a estar na Tua presença. Ensina-nos a caminhar nos Seus caminhos, Senhor, e a acessar esses lugares no nosso dia a dia. Sozinhas nós não conseguimos, nós nada podemos, nós nada sabemos. Então nós pedimos, Senhor, para iniciar esse grupo de oração, auxílio, ação do Teu Espírito Santo sobre nós. Nós pedimos, vem, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Senhor, nós queremos Te louvar e Te bendizer nessa noite, adorar o Teu santo nome, Senhor, agradecer, Senhor, tá gravando, agradecer, Senhor, a Tua presença nas nossas vidas, o Teu consolo sobre as nossas histórias, agradecer, Senhor, porque o Senhor nos reúne mais uma vez aqui, né, neste grupo de oração, nesse formato online, Senhor, que nos possibilita estar contigo, Senhor, mesmo na correria do nosso dia, mesmo nas dificuldades da nossa rotina. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor sonha um grupo de oração entre elas, Senhor, e vai formando, Senhor, nós, mulheres, segundo o Teu coração, Senhor, dia após dia. Tanto nós temos para caminhar, tanto nós temos para aprender. Mas o Senhor não se esquece de nós, pelo contrário, o Senhor nos refugia no Seu sagrado coração. Senhor, o Senhor nos traz para perto. Obrigada, porque nesse dia, Senhor, o Senhor nos traz para perto, o Senhor nos chama para intimidade contigo. Senhor, obrigada. Tu és o soberano, maravilhoso, o Rei dos Reis, aquele que nos devolve para nós quando o mundo quer nos roubar de nós, aquele que enxerga, Senhor, em nós o que fomos criadas para ser, mesmo quando estamos borrocadas pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas misérias, pelas nossas tentativas frustradas, Senhor. Tu és aquele que nos salva, aquele que nos santifica, aquele que nos restaura, Senhor. És aquele que nos levanta, mesmo quando nós insistimos em ficar caídas, chorando sobre os nossos erros, Senhor. Tu és aquele que nos dá alegria, Senhor, mesmo quando a tristeza invade o nosso coração. A Tua palavra, Senhor, é aquela que nos alimenta, porque é a Tua própria pessoa que nos alimenta através da palavra, Senhor, o Senhor que é o verbo que se faz carne, Jesus, mas que é a carne que se faz alimento, Senhor, e se dá para nós no altar, Senhor, e se derrama sobre nós em todas as formas, enviando sobre nós o Espírito Santo, Senhor, para trazer paz, serenidade, dons e carismas sobre as nossas vidas, para não nos desamparar, não nos deixar sozinhos. O Senhor disse, né, que é para a gente ter coragem, porque o Senhor venceu o mundo, e nós estamos aqui hoje, Senhor, buscando em Ti a coragem que não passa, em Ti a alegria que não passa, Senhor. Ajudai-nos hoje, ajudai-nos a estar cada vez mais próximas de Ti e com
o estudo mesmo dessa noite, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre, Senhor, as realidades espirituais das nossas casas, Senhor, aquilo que nos impede de crescer em Ti, Senhor. Ajuda-nos a romper, Senhor Jesus, a entregar para Ti, Senhor, essas realidades nas nossas vidas, os pensamentos, a mentalidade, para que tudo, Senhor, seja reduzido ao conhecimento do Cristo. Tudo, Senhor, na nossa vida seja isso, o conhecimento Teu, Senhor. Que o verdadeiro encontro contigo, Jesus, possa ser a resposta para todas as nossas inquietações, todos os nossos caminhos, os nossos murmúrios, aquilo que não sabemos como fazer, né? O verdadeiro conhecimento de Cristo, que seja, né, tudo na nossa vida reduzido a isso, a Te conhecer, Te amar e buscar estar mais próximos de Ti, vivendo a nossa vocação, vivendo o nosso chamado, com as realidades da nossa vida, né? Não da do outro, não da outra, mas na nossa vida. Fica conosco hoje, Jesus. Inspira-nos a ir cada vez mais na direção do Teu coração, Senhor. Nós precisamos muito de Ti. Precisamos muito de Ti. Fica conosco, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meninas. Meu desejo é que a gente possa, nesse momento, né? Tô gravando de noite. Mas nessa noite que a gente possa encontrar um pouco daquilo que são essas mentalidades, né? Que a gente colocou lá na legenda do grupo. Então, que a temática vai ser sobre o hedonismo, utilitarismo e alguns tipos de fugas, né? Do sofrimento que a gente encontra como mentalidade nos tempos de hoje, que podem estar nos afastando do plano de Deus para a nossa vida, né? Da vontade de Deus para a nossa vida. A intenção do grupo de hoje não é ser uma aula, não é ser um curso, mas é ser um toque de luz, né? Sobre essa mentalidade, né? Para que a gente possa ir reconhecendo na nossa vida se existe esse tipo de coisa, esse tipo de mentalidade na nossa vida, porque muitas vezes, né, a gente se esforça muito e não colhe fruto, e a gente não sabe de onde estão vindo essas infecundidades, né, na nossa casa. E muitas vezes essa falta de fertilidade vem dessa mentalidade hedonista, vem dessa mentalidade utilitarista, que não é uma coisa que nós planejamos ter, mas é algo que está em nós, porque é um pensamento muito antigo, uma coisa que se enraiza na cultura e é um dos combates da igreja, né, nos dias de hoje, já há muitos anos, mas que São João Paulo II, quando cria, né, a teologia do corpo, o estudo da teologia do corpo, ele acende essa luz sobre essa temática para que nós saibamos contra o que estamos lutando, né? E para onde ir, como agir, né? Diferente dessa mentalidade. Então, a primeira base de pensamento, né, que nós vamos ver hoje, que vem lá da Grécia Antiga, é o hedonismo. O que é o hedonismo? Né? É uma linha filosófica, né, que busca considerar o prazer como um bem principal e objetivo da vida. Né? Você fala assim, Andressa, eu não busco o prazer como objetivo da minha vida. Né? Até porque quando a gente fala de prazer, às vezes a gente tem em vista uma autorrealização, né? A gente nem entende quantas camadas de busca pelo prazer tem realmente na nossa vida, né? Essa busca de uma felicidade a qualquer custo, né? Sem custo. Uma felicidade sem custo, na verdade, seria, né? Opa, caiu aqui. Como assim uma felicidade sem custo? Uma felicidade que não requer esforço, né? Então, o hedonismo, ele vai dizer isso, né? Se não me faz feliz, se exige esforço da minha parte, não serve para mim, né? E como a série que nós estamos trabalhando é uma série que se chama Chamados ao Matrimônio, tem-se em vista as realidades do matrimônio, né? Então,
Quando a gente está falando de hedonismo nesse caso, a gente está falando do hedonismo em relação aos relacionamentos humanos de marido e mulher, mas nas amizades, no trabalho, né? A gente pode ver isso também, né? Se não me faz feliz, exige um esforço, até nas questões materiais mesmo, né? Num pensamento mais materialista, assim, tipo, se eu moro numa casa mais simples, se ela precisa de mais cuidado, ou se eu tenho um bichinho de estimação, né? Mas falando disso no sentido, uma plantinha que você queira cuidar e não consegue porque exige de você uma responsabilidade, né? Tudo isso caminha junto, mas nós estamos falando dos relacionamentos, né? Então, assim, se exige de mim algum esforço, se para isso eu preciso me moldar de alguma forma, né? Se eu preciso ser mais paciente, mais compreensiva, né? Se eu preciso ser, às vezes, forçar um sorriso, se eu preciso engolir quieto alguma questão, se eu preciso exercitar o silêncio, né? Não serve para mim, porque se eu não posso ser eu mesma, então esse relacionamento não é para mim. Então, essa base é uma base de um pensamento hedonista, né? De que eu estou no centro e o meu prazer, o meu bem-estar vale mais do que o bem-estar de todas as outras pessoas, né? Porque o que vale mesmo é a felicidade. Então, essa felicidade vem sempre acompanhada de uma desobrigação no hedonismo, né? Uma não obrigatoriedade minha de esforço, de sacrifício, né? Então, assim, eu não vou enfrentar essa doença junto com a pessoa, porque isso vai me esgotar, né? E eu não vou passar pela dificuldade financeira, eu não vou passar pela depressão, né? Por quê? Porque isso, eu não preciso passar por isso, né? Então, é uma base de pensamento hedonista, que na verdade tem em vista um tipo de egoísmo, né? Uma espécie mesmo enraizada, como se fosse uma doença na alma, de um egoísmo, né? Onde eu habito no centro. O hedonismo, ele tá bem ligado a um outro pensamento que se chama utilitarismo, né? Que é quando as pessoas me servem, as pessoas servem para algo, elas não são para ser amadas, elas são para ser usadas. Falando assim, parece uma coisa muito longe, talvez, da nossa realidade, mas o que seria um pensamento utilitarista na nossa realidade do dia a dia? Quando a gente espera das outras pessoas um tipo de retribuição pelo nosso amor, pelas nossas ações de caridade, pelos nossos gestos amorosos, né? Quando a gente fica naquela expectativa, se eu fiz o almoço, a pessoa tem que fazer tal coisa para mim, né? Ou se eu fiz tal coisa para você, você precisa corresponder. Então é um tipo de utilidade. Se a pessoa não corresponde à altura, estou falando aqui de um modelo simples, mas se a pessoa não corresponde na base da expectativa, ela não serve para mim, né? Então, tipo assim, se a gente combina, sei lá, se a gente um lava a louça, o outro faz o jantar e tal, aquela pessoa vale para mim porque ela faz o jantar, porque ela faz a comida. Ela é valiosa para mim porque ela cuida da casa, valiosa para mim porque ela traz o sustento, o dinheiro para casa. Se ela não trouxer o dinheiro para casa, ela não é ninguém para mim, né? Nas bases de hoje, né, que a gente tem visto uma confusão muito grande em relação à divisão nas famílias, né, principalmente na parte financeira, onde essa confusão mesmo, né, que não é o pensamento católico cristão, é uma espécie de confusão que tem se colocado diante da palavra provedor, né, e tem se confundido a provisão do homem com uma provisão somente financeira, né? Quando na verdade é uma provisão de segurança, de estabilidade emocional, né? Para a mulher. Tendo em vista que na configuração do mundo atual, dificilmente só um dos esposos trabalharão e trarão dinheiro para casa, e até mesmo o formato do trabalho já mudou, né? Então, nós como mulheres temos como ajudar em trabalhos formais, informais, de internet, de outras coisas, de e-commerce, né?
de muitas formas contribuir para artesanal, de muitas formas contribuir para a renda da família, né? Essa questão do provedor não é um pensamento que a gente tem que trazer para dentro do nosso coração. Porém, em muitas famílias isso existe e muitas vezes o amor está sendo minado por causa de um pensamento utilitarista. Enquanto ele traz o sustento, ele é bom. Se não traz, ele é mau, né? Enquanto ele tem uma utilidade, né? Tinha uma pregação muito antiga do Padre Fábio de Mello que falava alguma coisa nesse sentido, que dizia assim que quando a pessoa tá numa cadeira de roda, né? Que não tem mais como servir a ninguém, né? Ele falava assim que ele queria ter uma pessoa que o ajudasse nessa época, nessa fase. Tira o Padre Fábio do sol, coloca o Padre Fábio no sol. Alguém que fosse lá tirar, né? Alguém que fosse lá alimentá-lo, mesmo quando ele não tem nenhuma utilidade. Então, esse pensamento utilitarista, ele faz com que a gente perca o olhar na pessoa, né? Que é um alerta muito grande de São João Paulo II, porque ele fala assim que a base do amor é a pessoa, né? É o amar, né? Amar a quê? Alguém. Esse alguém é a base do amor. Não o que ela faz, não o que ela traz, não o que ela proporciona. Tudo isso é uma consequência de um relacionamento. Mas quem aquela pessoa é, né? E por ela ser uma pessoa, um alguém, criado à imagem e semelhança de Deus, ela já é digna do meu amor, não pelo que ela faz por mim, né? E nos dias de hoje, a gente vai vendo que o amor vai sendo minado nas nossas casas por causa desse pensamento utilitarista, né? Às vezes a gente perde a paciência, a gente perde a vontade de amar, a vontade de servir por conta daquilo que o outro não faz, daquilo que o outro não consegue, né? E a gente não olha para tudo que o outro consegue, não olha para tudo aquilo que o outro é, né? A gente vai perdendo as bases do amor dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? E é necessário romper com o pensamento utilitarista para que a gente consiga restabelecer as bases do amor. Por isso que se fala que só o amor não é o suficiente para sustentar uma família. Não é de amor que se vive. Por quê? Porque o amor, ele é exigente. Primeiro, o amor, ele exige eternidade, senso de para sempre. O amor, ele exige tudo. Por isso que quando a gente se casa, a gente faz a promessa de uma entrega total, livre, fiel e fecunda. De construir esse tipo de amor livre, total, sem barreiras, fiel e fecunda, né? Essas são as bases do amor. Então, é uma doação total que a gente faz pro outro. Então, quando o amor ele é exigente, ele é amor, né? E pelo contrário do pensamento hedonista, a gente tem ali que quando exige já não é mais amor. Não, o amor não é esse carinho, o amor não é esse sentimento superficial, o amor é uma entrega total, né? Tem uma questão ligada a esses pensamentos, que é o próprio conceito de liberdade, né? Que para muitos de nós, o conceito de liberdade é fazer tudo o que se quer. E, na verdade, a liberdade é fazer tudo o que se deve, tudo que é necessário, tudo que seja preciso, né? E conseguir fazer isso, para conseguir fazer tudo o que é preciso, eu preciso ser livre para optar por aquilo, né? Porque senão eu não consigo escolher, senão eu sou refém da preguiça, sou refém da inveja, sou refém da própria ignorância, né? Então eu não sou realmente livre, né? Às vezes eu sou refém da luxúria, né? Sou refém da ociosidade, né? Então muitas vezes esse hedonismo vai se instalando porque eu quero descansar mais, porque eu tenho direito de dormir um pouco mais, porque eu quero trabalhar menos, porque eu quero, sei lá, ter mais tempo para mim, né? Coisas assim que, na verdade, a gente vai olhando ali na base, é um pensamento hedonista, mas porque está enraizado na preguiça, né? Nessa autopreservação muito grande da gente, né? Eu vi esses dias uma frase, mexeu muito comigo, assim, falou assim que a maioria das vezes que a gente perde a paciência na verdade, preguiça disfarçada, né?
E eu fiquei meditando assim sobre a minha vida, né? E nossa, realmente, muitas vezes, né? Eu tenho essa questão que eu falo da chuva de arroz, de limpar o chão na idade que tá o meu menino, né? O meu bebê tá com 8 meses agora. Mas é verdade, né? Muitas vezes quando eu fico descontente, quando eu fico mais irritada, impaciente por ter que limpar o chão, é porque eu já limpei. E o chão foi feito para sujar. O chão é só o chão. A função do chão é ser pisado. É que as coisas recaiam sobre ele. Essa é a função do chão. Assim como a cadeira foi feita para sentar, apoiar, né? Uma xícara, um copo foi feito para sorver o líquido dentro e ele funcionar de dispenser para a gente poder beber, mas eu podia beber dentro dessa latinha também, não teria problema, porque é um recipiente. Ela não tem função emocional, não tem valor. Mas o meu filho tem valor emocional. Ele tem caráter, personalidade, temperamento, ele tem uma alma, né? O fato de um copo ser quebrado na minha casa não pode superar a alma do meu filho, né? Um pote ser quebrado, uma xícara ser quebrada, não pode movimentar em mim um turbilhão tão grande a ponto de sacrificar aquilo que realmente importa, que é a alma do meu filho, né? Perder as oportunidades. Então, quando a gente fala de lutas do dia de hoje, é porque realmente o hedonismo, o utilitarismo, essa fuga do sofrimento, de ter que fazer de novo, de ter que fazer mais uma vez, de ter que falar com calma, de ter que se moldar, de se transformar numa nova pessoa, né? Isso exige de nós e exige a altura da palavra de Deus, né? A palavra de Deus vai dizer, né, para a gente renascer da água. A palavra de Deus vai dizer para nós que nós precisamos deixar morrer o homem velho e deixar nascer o homem novo. A palavra de Deus vai dizer que aqueles que buscam, né, no Senhor encontrarão rios de água viva, jamais terão sede, jamais serão as mesmas pessoas. A palavra de Deus vai dizer pra gente que a gente tem que ser pessoas moderadas, contidas, pacientes, né? Que a gente precisa lutar contra a impaciência, lutar contra o murmúrio, que o murmúrio não é uma coisa boa, né? Que a gente tem que trabalhar, deixar Deus trabalhar no nosso coração, mas também a gente precisa colaborar com a graça de Deus nas questões do autodomínio, da castidade, que a gente já falou aqui nos grupos anteriores, né? Por quê? Porque isso vai ajudar a gente a construir em nós uma base sólida para que o amor possa crescer num terreno verdadeiro. Porque muitas vezes a gente diz que ama, mas a gente não ama quem o outro é. A gente ama o que ele faz por nós, que é aquele relacionamento com o espelho, né? Que a gente costuma dizer, né? Que enquanto ele está fazendo por nós, enquanto ele tem condições de fazer, ele é bom. Mas depois ele não é mais bom. Então a base do amor está no lugar errado. Assim como muitas pessoas acreditam, né? Serem boas umas para as outras por conta daquilo que tem em comum, né? A gente gosta de viajar, a gente gosta de comprar carro novo, a gente gosta de conhecer lugares novos e tal. E quando tudo isso não puder ser? E se um dos dois perder o emprego, não tiverem os mesmos recursos financeiros para conhecer lugares novos todos os meses, não puderem comer em restaurante legal toda semana? Como é que a vida vai ser? O outro será o suficiente? Ou será que o outro vai perder o brilho diante dos meus olhos porque ele não tem mais a condição de me ofertar o que ele ofertava, né? Então, o grupo de hoje é realmente uma luz sobre essa realidade. O que me faz próximo do outro? Né? Por que o outro é meu amigo? Por que eu me sinto amiga? Por que eu me sinto esposa? Por que eu sou esposa, escolho ser a esposa? Né? Porque uma vez que unidos pelo sacramento do matrimônio, unidos para sempre estamos. Mas o que me leva a essa união do sim que eu dei no altar? Porque eu disse que era um amor total, fiel, fecundo e livre.
Eu disse no altar que não tinha nada que me impedia de me unir a essa pessoa, que se fosse na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, estaríamos juntos. Então, eu não estou com essa pessoa porque ela é muito bonita ou porque ela corre muito bem. Imagina se essa pessoa passar por um acidente, perder as pernas e não puder mais correr como correm juntos. Você ainda o amaria? Ela ainda seria para você quem ela é? A provisão viria? A provisão emocional? Ou será que essa provisão vem do tempo que nós passamos juntos? E não de quem o outro é? De quão maravilhosa é essa alma, que é uma alma eterna, né? A beata Chiara Corbello, ela fala assim, né? Nascemos e jamais morreremos, né? Por quê? Porque nossa alma é imortal, né? A gente vai morrer aqui nessa terra, mas nossa alma vai estar com Deus e um dia nós vamos ressuscitar com Jesus, né? Ele vai voltar e nós vamos ressuscitar. A alma, ela é eterna, né? Então, qual é a beleza dessa alma que está junto de você, a alma dos seus filhos, a alma do seu esposo, da esposa, das pessoas do seu trabalho? O que faz essas pessoas serem únicas e irrepetíveis aos olhos de Deus, né? Que os criou, né? O que elas têm que é de forma única, agradável a Deus, né? Porque a palavra vai dizer que Deus viu que era bom. Então, quando Deus criou você, Deus viu que era bom. Mas quando Deus criou as pessoas que estão conosco, Deus viu que era bom. A beleza, a bondade, né? Nessas pessoas, do querer de Deus, né? E quanto mais centrados em nós mesmos nós estamos, mais distanciados dos nossos nós estaremos, né? Então, às vezes, você sente que um grande rombo adentrou na tua casa, né? Vocês estão distantes. Talvez você esteja muito próxima de você, precisando se aproximar do outro. Às vezes, a gente se esquece quem o outro é, né? Por causa dos prazeres, por causa das riquezas, por causa, ainda mais nessa fase que nós estamos aí de rede social, né? Do que os outros têm, a gente se sente... diminuído ou com pouco, né, perto do tanto que outras pessoas têm, né, e essa não é o que a palavra de Deus vai dizer, né? A palavra de Deus vai dizer pra gente viver pelo Espírito, viver pela graça de Deus. A palavra de Deus vai dizer para nós que nós vamos agradecer pelo pão de cada dia que Deus nos dá hoje, a graça que Deus derrama no agora. Então, todo esse pensamento, ele nos rouba da palavra de Deus, nos rouba da ação de Deus, ele nos rouba da presença de Deus, né? Quando São José Maria Escrivá fala para nós que nós temos que buscar a presença de Deus, é esse estado onde eu posso ouvir a voz de Deus na minha casa, mas eu ouço a voz de Deus também nas pessoas que moram comigo, nas pessoas, na palavra e na vida, né? Nos acontecimentos da vida. Deus fala conosco. E às vezes a gente não ouve porque nós estamos tentando viver pelo prazer. Então, tipo assim, buscando talvez uma condição de vida melhor, você exige mais dos outros, né? Para poder trabalhar mais, estar mais, mas o que na verdade seria bom era você estar mais juntos, né? Em vez de ir para um restaurante super caro para poder comemorar entre vocês, numa realidade que vocês possam. O que a gente precisa saber? Qual que é a realidade da nossa própria vida? Porque na realidade da nossa própria vida a gente vai poder agir com liberdade. Na realidade da nossa própria vida a gente vai poder agir com caridade, com complacência, com caridade, de verdade. Agora, na realidade da vida do outro, os nossos esforços não valem, entende? Então a gente tem que ver a realidade da nossa família, aquilo que é nosso, que é para nós, né? Aquilo que nós podemos viver, aquilo que nós podemos alcançar, né? Ser gratos, né? Em tudo dai graças, né? Então, ser gratos por aquilo que nós temos no agora, pedindo a Deus a possibilidade, né? A realidade de ter mais, se essa for a vontade dele para as nossas famílias. Claro,
É para isso mesmo, tudo que pedires de oração vos será dado, né? A gente acredita nisso, mas aonde? Com o nosso coração no coração do Senhor, não com o nosso coração orgulhoso, não com o nosso coração egoísta, arrogante, não com o nosso coração achando que as outras pessoas nos devem, achando que os outros fizeram mal para nós e agora eles precisam pagar, não com o nosso coração esperando justiça humana, não com o nosso coração esperando respostas humanas, não com o nosso coração desejando mal para os outros, mas com o nosso coração em Deus nós podemos rezar. E para isso nós precisamos vencer no nosso dia a dia essa mentalidade, né? A mentalidade do prazer em primeiro lugar, que o que vale é o prazer. Então eu não me esforço para ter uma rotina, para inserir uma oração na minha vida, para poder ter um momento de carinho para o meu esposo, para poder ter um momento de ajuda, de carinho com os meus filhos, porque minha vida é muito corrida, porque eu não posso, porque eu não consigo, porque eu não sei, e não nos responsabilizamos por aquilo que podemos fazer, né? Isso é o pensamento hedonista, né? Então, qual que é o combate ao hedonismo? Nos responsabilizar por aquilo que podemos fazer, né? Sem achar que a vida não vale esforço. A vida é um esforço, né? Quem quiser seguir, que tome a cruz e siga. Existe uma cruz a ser carregada, e ela não é uma cruz, ai, coitadinha de mim que carrego a minha cruz tão difícil. Não, porque esse coitadismo é, na verdade, uma soberba disfarçada. Você não é o pior dos piores, você não carrega a pior dor do mundo, né? Porque tem um campeonato o melhor dos piores, né? Quem que é pior que o outro? Não, nós não somos. Então, assim, não é um coitadismo, é um caminho de amadurecimento. Aonde? Se eu faço uma escolha, eu vivo uma consequência. Liberdade é assumir as consequências das minhas escolhas, me responsabilizar por elas, fazer o que se deve, se responsabilizando pelas consequências desse dever. Então, às vezes a gente quer agir com toda a liberdade que o mundo ensina, quer fazer o que se quer. E quando vem as consequências desses feitos, a gente responsabiliza outras pessoas, fugindo da responsabilidade, que é um tipo de fuga do sofrimento, culpando outras pessoas. Então, até aqui é o que me aconteceu. E daqui para frente, do conhecimento do Cristo, é o que eu escolho ser, com a graça de Deus. Existem muitas limitações em nós, irmãs, existem muitas pequenezas no nosso coração, mas existe o Cristo que pode suplantar aquilo que nos falta. Existe Jesus que pode derramar sobre nós, com seu Espírito Santo, aquilo que nos falta. Aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não conseguimos, aquilo que não fizeram por nós. Ele faz. Não nos deram de comer, não nos deram de beber, não nos deram amor, não nos deram carinho. Realmente, muitas de nós temos histórias sofridíssimas em relação a muitas coisas, e por isso nós nos protegemos do amor, né? Achamos que nós precisamos ser mais amadas porque já fomos muito usadas, porque já fomos muito sofridas. E nós nos protegemos do amor no sentido de uma carência afetiva mesmo, né? Quem pode fazer por nós é Jesus. É nele que nós precisamos buscar descansar o nosso coração. E o restante vai nos sendo dado por acréscimo. Andrés, mas eu tenho um esposo, vou amar Jesus assim? Vai amar Jesus assim e vai ver no seu esposo a alma, a personalidade, o temperamento, vai amar as limitações, vai amar as qualidades, vai buscar ser aquilo que ele precisa, a ajuda necessária que ele precisa, o complemento que Deus pediu para você ser quando você assumiu, né, a vocação do matrimônio. Vai buscar ser um com ele, e não mais dois, mas um só coração, mesma alma, o mesmo pensamento, o mesmo espírito, um com esse marido, né? Então, é uma coisa, é difícil, irmãs, mas é possível com a graça de Deus, né? Então, às vezes a gente está como um cachorro ferido, remoendo nossas feridas, o tempo todo nós nos colocamos em oração e falamos para Deus de todas as nossas dores,
Mas nós não estamos deixando Deus mostrar alegria porque a gente está sendo egoísta, só pensando na gente. A alegria não é uma coisa que acontece em função de nós. A alegria não acontece em função de nós. A felicidade não acontece em função só de nós. Né? Acontece sempre em função de um outro. Por quê? Porque nós somos criadas para ser comunidade. Então, quanto mais fechado em nós mesmos nós ficamos, mais tristes, deprimidas, entristecidas, né, nós ficamos. Por quê? Porque nos falta o relacionamento com o outro, vislumbrar o outro maior, né? Claro, nas pessoas que estão à nossa volta, mas também no nosso Deus que nos chama. Ele que é grande, Ele que é forte, Ele que é suficiente para nós, né? Então, esse olhar para Deus nos tira do egoísmo, né? Porque como que pode o Senhor continuar nos amando, mesmo quando nós somos tão pequena? O Senhor continuar sendo fiel a nós, mesmo quando nós não somos fiéis a Ele, nós nos comprometemos e somos infiéis. Aí você fala, Andrés, como é que eu vou fazer para amar o fulano que nunca cumpre o que prometeu? Você cumpre. Todas as vezes? Você acerta todas as vezes? Não, mas nós não acertamos todas as vezes. Nós somos injustas, somos ingratas, somos incompreensivas, somos impacientes, né? Somos muitas e muitas coisas. E nem por isso Deus desiste de nós. E não que nós sejamos Deus na vida das pessoas, mas nós somos chamadas a ser um traço, um rastro do nosso Deus. Nós somos chamados a buscar em Deus a compreensão que nos falta para compreender os que nós amamos, né? Então, quando acho bonito lá, né, em Eclesiastes, né, que fala assim, né, que tudo é vaidade, né, que tudo é vaidade, né? Às vezes a gente se esforça, a hora que a gente vai ver, a gente está se esforçando por vaidade, né? Porque tudo é vaidade. O que não é vaidade? Buscar o coração do nosso Deus. Amar os outros por amor a Deus. Fazer as nossas obrigações por amor a Deus. Buscar ser o que precisamos na realidade que temos por amor a Deus. Andressa, mas eu não queria estar cuidando dessa pessoa que está doente. Realmente, mas dentro da sua realidade, essa é a necessidade do agora. Que você cuide da pessoa que está acamada, que você cuide da pessoa que está adoecida. E Deus vai te dar a graça. Exige de você. Talvez não te faça feliz no sentido de cansaço, no sentido de deixar de fazer as suas coisas, precisar criar uma nova rotina por conta da situação que você está vivendo hoje. Mas a alegria daqueles que conhecem a Cristo, a felicidade que é fazer a vontade do Pai, né? Jesus falava, né? Minha felicidade é fazer a vontade do Pai. É fazer a vontade do Pai. Então, se a vontade, né, se aprove nesse tempo de doença que tenha você, louvado seja Deus por poder ser você. Aquela que cuida das feridas, aquela que vai até o leito, aquela que dá a comida. Andressa, mas me machuca demais ver meu pai, minha mãe, minha tia nessa situação. Realmente é muito doloroso para nós ver que as pessoas são falíveis, que tudo passa, né? Que tantas coisas a doença nos coloca, né? Mas nesse tempo, que bom que é você. Porque você pode ouvir a voz de Deus e ser a pessoa que ajuda nesse tempo, essa pessoa não fortalecida nas suas forças, porque a gente é muito pequeno, mas fortalecida pela força de Deus. E se você não estiver pensando em você, no quanto isso está te roubando, no quanto isso está te tirando o prazer, no quanto isso está te tirando a alegria, mas o quanto aquela pessoa não tem mais utilidade, ou quanto, né, você queria fazer outras coisas e tal, se você tiver pensamento em outro lugar, que é o lugar de Deus está te usando, e te usando, Ele está complementando aquilo que te falta, Ele está te dando a graça que te falta, o Senhor está te socorrendo na tua casa quando você está ausente, o Senhor está, Nossa Senhora está ocupando o teu lugar, o teu anjo da guarda está fazendo o trabalho dele. Tenho certeza que os olhos mudam. Tenho certeza que a vida muda.
né? Isso num caso de doença, mas isso em outras questões também, né? Agora, sei lá, talvez você não possa mais hoje ter uma funcionária do lar, uma pessoa que te ajuda na limpeza da casa e te estressa, te deixa descabelada, porque agora é só você. Que bom que é você. Que bom que ao tocar o balde... Ai, gente, eu tenho problema com essas coisas, porque eu penso assim, quando eu toco o balde, né? Falo assim que as talhas de água de Jesus lá, né? Porque eu não tenho nada para dar. Só tem água, mas Jesus faz vinho. E daí, de repente, a gente não conseguia limpar a casa, né? A gente tava muito cansado, de repente se limpou. Não foi só aquele cômodo, foi a casa toda. E você olha assim e fala, bendito seja Deus por ter me ajudado a limpar a casa, por ter me dado essa casa, pelas pessoas que habitam nessa casa. Aonde está o nosso coração, né? Você está limpando a bagunça do seu filho, está trocando o menino, está penteando o cabelo da sua filha para ir para a escola, está apressada, fazendo as crianças se apressarem, porque você está nesse apressamento. Bendito seja Deus que nós podemos pentear o cabelo dos nossos filhos. Bendito seja Deus que a gente confere a bolsa. Bendito seja Deus que a gente faz o prato, a lancheira, né? A gente consegue dar algum conforto, né? Bendito seja Deus pelo trabalho que a gente sai para trabalhar. Ainda que é pouco dinheiro que entra, bendito seja Deus por esse dinheiro que nos dá o alimento, né? O nosso coração precisa, irmãs, estar em outro lugar, para que a gente possa ser as mulheres que nossas famílias precisam. Ainda que nossas mães não tenham sido, nossas avós, nossas tias, as noras, a sogra, a sua irmã, não importa. Ainda que as pessoas que você conheça não sejam, você precisa ser, eu preciso ser, porque esse é o chamado de Jesus para nós, para as nossas famílias. Nós somos chamadas ao matrimônio. E como mulheres dentro do matrimônio, nós precisamos ser bênção nas nossas casas. Ai, Andrés, mas eu vou engolir tudo quieta? Não, existe. Gente, existe a força de Deus nas nossas famílias. Existe a justiça de Deus nas nossas casas, né? Eu sempre falo, mas eu creio mesmo nisso, né? Eu trabalho com muito homem, né? Minha profissão, uma profissão que eu trabalho com muito homem. E quantas foram as vezes que eu vi Jesus ir atrás, né? E me honrar, né? Nessas coisas, né? Tem uma situação específica que eu gosto de sempre lembrar, que o rapaz começou a brigar comigo numa obra e eu falei, olha, não vou ficar aqui, eu tô indo embora, né? E à noite ele me ligou, falou que ele tava rezando e que ele sentiu no coração de me pedir desculpa porque Deus falou que eu era uma ungida dele. E o rapaz não me conhecia, mas Deus me conhece. Assim como dentro das nossas casas, quem nos defende também é o Senhor. Quem muda os corações é o Senhor, mas diante de uma ação fecunda nossa, verdadeira nossa, não ligada ao nosso entendimento, não ligada ao nosso prazer, às nossas expectativas, mas buscando aquilo que Deus espera de nós, não aquilo que a gente espera dos outros, né? Então, às vezes, numa mudança marital, né, que você precisa fazer um ajuste na sua casa, na forma de conversar entre os esposos ou entre com os filhos ou com a sogra, sei lá, qual que é o momento aí da sua vida. Mas às vezes nesses ajustes a gente faz um esforço por 1 ou 2 dias, aí depois vem alguém e fala pra nós, não vale a pena, tinha que ser diferente, ele é muito lerdo, não sei o que, e a gente desiste das nossas famílias, desiste dos esforços, desiste da mudança que nós estávamos travando. Não é para ser assim. A graça vem de Deus e vem mesmo. E nós precisamos ser as primeiras a crer. A crer na mudança nas nossas famílias, na transformação dos nossos matrimônios, na força santificante, na graça sobrenatural que é derramada sobre a vida dos esposos. Eu e você precisamos ser as primeiras a acreditar que Deus suplanta aquilo que nos falta e Ele nos dá a graça para a gente bem viver os nossos dias. Eu não conheço você, não sei se você está esperando um namorado, se você está num período de noivado, se você está recém-casada, com os filhos pequenos, com os filhos adultos, se eles já saíram de casa e agora você está redescobrindo a vida ao lado do seu marido. Eu não sei quem é você. Mas eu sei que o nosso Senhor sabe. Nosso Senhor que vê o sagrado, que vê o secreto, que vê o coração. Não como um dominador procurando os nossos erros, mas como um grande amor.
né, que quer estar junto de nós, muito perto de nós. Ele nos vê, Ele nos enxerga, Deus sabe as nossas lutas, minhas irmãs. Ele escolhe falar conosco no Cristo, nos acolher no Cristo, mas Deus nos vê. É um Pai amoroso, que derrama sobre nós a sua graça, que nos inflama com dons, através da ação do Espírito Santo. Ele que nos vê, Deus, nosso Pai, nosso amor, né? Nosso Criador. Ele que envia Jesus. E Jesus se aproxima de nós e derrama sobre nós misericórdia, compaixão, transformação. Né? Envia sobre nós o Espírito Santo que nos dá mesmo ferramentas para bem viver a nossa vida. É assim, a gente não é conhecida às vezes na nossa casa, pelas pessoas mais próximas, pelos nossos pais, nossas irmãs, irmãos, cunhados, pessoas próximas, mas nós somos conhecidas por Deus. Às vezes você está tentando há muito tempo a mudança, ninguém vê a mudança e você se sente desanimada. Deus vê. E como, né, o Padre Pio falava, né, que num belo dia, tudo floresce na nossa alma. Os esforços florescem juntos. E de repente nós somos como um jardim florido de virtudes. A gente não sabe o tempo da virtude florescer, mas Deus sabe. O que importa é que a semente morra, ela cresça, frutifique, né, para virar a planta grande. Existe todo um processo que é dentro da terra para a semente nascer e brotar brotinho. Esse processo não é visto por ninguém, mas é conhecido de Deus, operado pela mão de Deus. Ou acaso você cavuca a terra, vai lá pegar a semente, abrir a semente para poder fazer ela brotar? Não, é o trabalho de Deus. Assim como um bebê no meu ventre, né? E o grávida agora. O bebê no meu ventre, crescendo, se desenvolvendo, é o trabalho de Deus. Está oculto aos olhos humanos. Um dia nós veremos o bebê no meu colo, mas agora ele cresce gestante. Muitas de nós, a sensação que o Senhor me dá é como se estivéssemos com virtudes gestantes, sendo gestadas dentro de nós. É um tempo difícil, porque é necessário perseverar, né? Na gestação a gente vomita, passa mal, tem vários tipos de desconforto, muitos tipos de desconforto, mas uma hora nasce o nenezinho e a nossa vida é renovada de afeto, de ternura, de responsabilidade. Assim é também com as virtudes dentro de nós. Existe um tempo onde nós não vemos, parece que Deus nos esqueceu, parece que nós não temos, parece que os nossos esforços não têm tido efeitos, irmãs. É tempo de gestação. Né? A sensação que o Senhor me dá muito clara nisso, assim, que logo, muito em breve, um jardim de virtudes florescerá no nosso meio. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, sua mão tem operado, o Senhor vai se apresentando para nós como um jardineiro. Hoje meu marido podou as flores aqui da frente de casa, primavera, para que logo ela dê fruto, né? Ela dê flor no final do mês. Venham as folhas verdes e venham as flores. Né? A visualização, o Senhor vai me recordando do dia podando, assim. E muitas vezes nós temos isso para nós, que as podas, né, de Deus são como dores, sofrimentos grandes. E na verdade as podas são para que nós possamos crescer mais fortes. Né? O Senhor vai me falando assim como se algumas de nós trouxessem cigalhos que estão até bonitos, fazem volume na planta, mas estão tirando a força da vida, né? Estão tirando a força de vida da planta. Né? E nessa noite você é chamada a deixar Deus mexer nesses galhos, né? Nesses pensamentos, nesse tipo de mentalidade, para que você possa crescer mais. Né? Para que você possa crescer mais, dando fruto. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco agora, trabalhando no nosso coração, e nós pedimos, sela a graça iniciada em nossos corações, na nossa mente, na vida dos nossos casamentos. Sela, Senhor, de todos os perigos, dos olhos do maligno.
dos anjos maus, Senhor, que querem mesmo tentar contra os nossos matrimônios, mas ajuda-nos a recorrer ao Senhor, ao nosso anjo da guarda, ao anjo da guarda do nosso matrimônio, aos santos da nossa devoção, a recorrer, Senhor, às tuas graças, Senhor, para que nós possamos ser as mulheres que a nossa vida exige, né? Eu sinto assim o Senhor falando de realidades de mulheres que ainda não são casadas, né? Do Senhor querendo mover em você, já neste tempo, né? Essa nova mentalidade para que você seja uma nova mulher para encontrar alguém, né? A sensação que o Senhor me dá é como se algumas mulheres que não são casadas ainda, que não conheceram uma pessoa ainda, evitassem conhecer pelo medo do sofrimento, por essa necessidade de doação, necessidade de se desfazer, né? E eu vejo o Senhor trabalhando como que peças de quebra-cabeça dentro de você. É hora de se desfazer, é hora de se desfazer desse tipo de proteção que você colocou sobre você. Deixa que o Senhor proteja você, deixa que o Senhor seja o teu galardão, deixa que o Senhor seja o teu defensor, né? Eu vejo mesmo como que o Senhor colocando anjos acampando ao redor da tua casa, né? Como se você tivesse tentado muito proteger os seus, a sua família, né? No tipo de vida mesmo que você estruturou, e o Senhor vai colocando os anjos dele. Ele diz: eu protejo, eu defendo, eu faço, né? Eu faço por você, né? Deixa que o Senhor cuide, ele que pode cuidar, né? O Senhor pode cuidar. Vem sobre nós, Senhor, a tua graça, o teu amor, Senhor, o teu amparo, de forma que nós não nos sintamos perdidas nem desorientadas, Senhor, mas confirmadas no teu amor. Eu e minhas irmãs confiemos que o Senhor está conosco, Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós. Eu sinto o Senhor nos convidando a proclamar essa verdade sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Ele está no meio de nós, né? Eu sinto assim, quando as coisas complicam, quando fica difícil ser paciente, amigável, agradável, professar essa verdade, mesmo que em pensamento. Ele está no meio de nós. Não é contra homem de carne e sangue que lutamos, né? Porém, mais numerosos dos que os que lutam contra nós são os que lutam em nosso favor, são os anjos que o Senhor coloca na nossa vida, manda acampar ao redor das nossas casas, nas nossas casas. Ele está no meio de nós. Nós temos força de Deus para combater as dificuldades da nossa vida. Nós não precisamos nos proteger buscando a felicidade sozinhas. Nós podemos recorrer àquele que é o dono da verdadeira felicidade, que é o caminho, a verdade e a vida, a verdadeira alegria que nunca passa e que quer se derramar sobre as nossas vidas. Bendito e adorado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Adorado seja, né? A Nossa Senhora, nós queremos agradecer pela presença, intercessão, proteção nas nossas casas e nas nossas famílias, e queremos consagrar, né, a ela todos os nossos esforços, né? Que você possa nessa noite consagrar a Virgem Santíssima os seus esforços, né? Ainda que você os considere muito pequenos, ainda que a gente vá a passos de formiga, né? Que esses esforços sejam todos utilizados por Nossa Senhora para que sejam entregues ao coração do nosso Senhor Jesus, né? E possam mover na nossa vida aquilo que é vontade de Deus para nós, né? Às vezes você não sabe utilizar os esforços, eu não sei, mas eu tenho certeza que Nossa Senhora sabe encaminhar, abrindo portas, porteiras e portões na nossa história. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidas e permaneceremos unidas em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sobre nós, as nossas famílias,
as pessoas que nós amamos, que se recomendaram às nossas orações, nós invocamos a ação poderosa do nosso Deus, dizendo: levanta-se Deus Todo-Poderoso, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tenha uma boa semana. Deus abençoe. Nos encontramos no grupo na quinta-feira para mais um dia da série, então, dos chamados ao matrimônio. Deus abençoe você e sua família.